Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos continuar a nossa série sobre diferenças na vida do cristão. E a principal diferença é a nossa fé, porque a nossa fé é o que agrada a Deus. Através da nossa fé, nós nos conectamos ao Deus Criador Todo-Poderoso. E é somente pela nossa fé que nós podemos agradar a Deus, que nós podemos acessar a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é invisível, ele é intocado, mas nós podemos ouvi-lo durante o nosso relacionamento com ele, durante as nossas orações, leitura da Bíblia, meditações. Então, durante o nosso relacionamento, nós podemos escutar a voz de Deus, a voz que nos acalma, que nos repreende, que nos conforta. E é maravilhoso esse relacionamento. Por quê? Porque isso nos dá vida, nos vivifica. Porque Jesus Cristo é o pão da nossa vida. Ele e nós somos um ingrediente, é como se fosse um ingrediente no bolo. E quando nós estamos separados da vida cristã, é como se fossem os ingredientes separados, mas à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, esses ingredientes eles vão se misturando a ponto de formar uma massa única, uniforme, e assim na nossa vida cristã, nós e Jesus Cristo formamos um único corpo. Por quê? Porque ele é o pão da nossa vida, ele é o pão que vivifica, que nutre a nossa alma, que a nossa mente, os nossos sentimentos. Então, daí a importância de nós estarmos continuamente buscando o conhecimento da palavra de Deus. Não somente nas igrejas, quando a gente vai, a gente escuta, não, é muito importante, mas também continuarmos esse relacionamento em casa, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida cristã. Essa continuidade, né, de estar alimentando a nossa alma todos os dias viver esse relacionamento contínuo com Deus. Isso vai permitir que nós lancemos no nosso próprio coração sementes, a semente da fé. E a semente da palavra de Deus, quando ela encontra um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, um coração que ama a Deus com toda a sua força e alma, essa semente da palavra de Deus, ela vai germinar, criando raízes profundas do Evangelho no nosso coração, e assim nós vamos colher bons frutos, o fruto da paz, da paciência, da alegria, que são os frutos do reino na nossa vida. Só que para isso nós precisamos manter uma conexão com Deus. E para mantermos uma conexão com Deus, o que a gente faz? A gente precisa conhecer a identidade de Deus. Quem é Deus? Né? Que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E quais são as promessas? Né? Que existem promessas na Bíblia que são muito valiosas. Todas são valiosas, mas tem algumas que eu amo. Por exemplo, no início de Gênesis e também no livro de Efésios, a gente vê que nós já somos abençoados. Então, mas por que muitos cristãos não vivem isso no seu dia a dia, não sentem isso, não têm consciência disso? Porque falta conhecimento. Aquilo que está escrito na Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus e vamos nos alimentando, essas palavras, elas não ficam só na nossa mente como conhecimento, elas vão até o nosso coração, e essa semente da palavra de Deus, do conhecimento, ela vai criando raízes profundas no nosso coração.
E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e recebemos essa palavra de Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar o Evangelho. Por quê? Porque não adianta somente nós conhecermos a palavra de Deus. É importante, mas é importante praticar. E praticando que nós vamos ver o quê? Os frutos do reino na nossa vida. É a prática do Evangelho que vai fazer com que nós vejamos. E o que é a prática do Evangelho no nosso dia a dia? É a nossa fé. A fé é o crer, mas é o crer associado com a prática. Se a gente não pratica, a gente não crê, na verdade. Então, essa prática acontece o quê? Então, a palavra de Deus nós estamos lendo, estamos adquirindo conhecimento. Isso vai na nossa mente. Só que da nossa mente tem que passar para o nosso coração. E quando passa para o nosso coração, significa que nós estamos amando cada vez mais a Deus. E então nós queremos ser mais obedientes a Ele. Porque de nada adianta se nós conhecemos, mas se nós não praticarmos. E é isso que a gente vê no Evangelho de Mateus, capítulo 7, onde 2 homens tiveram a mesma missão, que foi construir cada um a sua casa. Só que um homem, que foi o inteligente, o sensato, ele cavou profundamente na areia até chegar na rocha Jesus Cristo. E ele alicerçou a sua casa nessa rocha, que é a rocha da fé em Jesus Cristo. Então, quando veio a tempestade, a enxurrada, os ventos, não, a casa não caiu. Por quê? Porque a casa estava alicerçada sobre Jesus, que é a fé em Jesus Cristo. Mas quando nós vamos à igreja, temos o conhecimento da palavra, mas não, quando nós não a colocamos em prática, ou seja, se Deus pede para perdoar, a gente não perdoa, a gente não está praticando. Se Deus pede para a gente acolher, para a gente amar ao próximo, então a gente não está praticando a fé no dia a dia. E quando a gente não faz isso, a gente constrói a nossa casa na areia. E daí, quando vem as adversidades, o vento, a enxurrada, a chuva forte, essa casa cai. Por quê? Porque ela não teve um alicerce fundamentado na rocha de Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus vai nos levar a exercermos uma prática no nosso dia a dia. Então, a nossa mente vai ter o conhecimento da palavra de Deus, mas esse conhecimento ele tem que ir até o nosso coração para nós praticarmos, né? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus Cristo e nós formamos um único corpo, porque Ele é o pão da nossa vida. Ele vivifica a nossa alma, Ele preenche, Ele sara todas as feridas da nossa alma. Isso faz com que nós tenhamos vida, uma vida em abundância. Por quê? Porque nós estamos nos conectando com a fonte de água viva que está no nosso interior. Só que para isso nós temos que acolher o Espírito Santo de Deus e nos conectarmos a Ele diariamente. Então, nós vamos fluir rios de água viva do nosso interior. Essa água viva vai estar relacionada com a nossa mente, com a nossa fala, com as nossas atitudes. E isso é grandioso na maternidade, porque essa força da fé, ela nos ajuda a controlarmos os nossos sentimentos. E assim nós temos mais paciência com os nossos filhos, somos mais mansos, e isso ajuda também a exercermos o autocontrole. E isso é demais valioso, porque o exemplo é o que a criança memoriza. Então, se nós somos exemplos de paciência, mansidão, autocontrole, a criança vai absorvendo isso e vai tomando para ela. Por quê? Porque o exemplo é que educa.
E isso é demais, isso é divino, isso vivifica, isso é o pão da nossa vida. Muito obrigada pela atenção, não esqueçam de curtir.